Bem-vinda ao segundo vídeo da Semana Doce, o nosso workshop online de confeitaria, onde você está descobrindo o que é e como funciona o método de 3 passos que eu chamei de método Eu Pagaria por Esse Doce. E como ele é capaz de te fazer ganhar até 6 ou 8 mil reais por mês, fazendo doces únicos, criativos e sofisticados, enquanto constrói uma carreira de sucesso na confeitaria, mesmo que você ainda nem faça doces ou faça na sua própria casa. Assim como foi comigo quando eu comecei. Eu sou o Lucas Corazza, confeiteiro, jurado do programa Que Seja Doce no GNT e 2 vezes eleito o melhor confeiteiro do Brasil pela revista Prazeres da Mesa, além de professor. Nesse vídeo, eu e você vamos fazer juntos, passo a passo, uma receita deliciosa de um brigadeiro de pistache. É a mesma receita que eu utilizo há mais de 5 anos, claro, com muita inovação, como você vai ver daqui a pouco. Você vai ver que essa receita, além de deixar o brigadeiro cremoso no ponto certo, aquele que marca o dente da mordida, ela também dura entre 15 a 20 dias refrigerada e até 5 a 6 dias enrolado o brigadeiro, o que te permite ter mais tempo para cuidar de outras coisas enquanto você ganha dinheiro com seus doces. E esse vai ser o mesmo brigadeiro que nós vamos usar para finalizar a receita do próximo vídeo, que será um incrível bolo na taça. Então, você e a sua família até podem comer o brigadeiro que você fazer hoje, mas guarda um pouquinho ali na geladeira, tá? Deixa ele ali guardadinho para montar esse bolo na taça, que é o próximo vídeo. Durante a receita, você vai começar a ver na prática mais sobre os 3 pilares do método Eu Pagaria por Esse Doce que nós abordamos no vídeo anterior. Antes de começar essa receita, eu só quero agradecer para todo mundo pelos comentários aqui na página, tá? Comentários como esse da Emily, que falou: sou apaixonada por doces e gostaria de aprender mais para poder gerar renda extra, porque tenho um filho pequeno e não consigo encontrar emprego. Tenho vontade de aprender mais sobre os doces, me especializar e arrasar nas vendas. Ou, como esse da Celina, que disse: em minha cidade tem tido bastante vaga para doceiras. Quem sabe não seja o início de um trabalho para mim? Ou como esse da Keila. Olha que legal que ela disse: quando via você, Lucas, avaliando os doces na televisão, pensava: ai, se eu pudesse aprender com esse cara, bem, chegou o momento. Ou ainda comentários como esses da Letícia Santos. Olha o que ela disse: olá, Lucas, me chamo Letícia e tenho 24 anos. Na semana passada passei o dia pensando e conversando com 2 amigas próximas de como eu poderia ter minha própria renda. Decidi me dedicar à confeitaria. Na verdade, na confecção de brigadeiro. Mas não qualquer brigadeiro. Eu quero fazer o brigadeiro e ser reconhecida por isso. Quero que meu produto gere exatamente o que você disse: valor. Comentários como esses enchem o meu coração e me fazem ter a certeza de que eu tô no caminho certo, abrindo meu livro de técnicas com todos os meus segredos sobre como fazer os doces que os clientes vão dizer: eu pagaria por esse doce. É extremamente gratificante ver essa nova comunidade nascendo junto com o nosso workshop online. Então, agora vamos direto para a nossa receita do nosso delicioso brigadeiro de pistache. Bem-vinda à minha cozinha. Ó, hoje eu quero fazer uma receita super legal com você, mas não é qualquer brigadeiro de pistache. Primeiro, eu quero definir o que é isso, afinal de contas. Por exemplo, muitas pessoas falam: eu faço meu brigadeiro de pistache, ou de amendoim, ou de castanha de caju, ou de amêndoas, com amêndoa picada, ou com a noz picada, ou com o pistache picado. E, na minha opinião, ele entra no universo do camafeu, tá? Por quê? Porque pra mim, brigadeiro tem a característica dele ser sempre liso, agora, com ele gourmet, cremoso, né, macio, mas marca o dente e brilhante. Então, ele tem que ser liso, macio e brilhante. Se eu coloco um pó aqui no meio dessa equação, o que acontece? Não é mais brigadeiro. Pra mim, tá? Pra mim já vira esse camafeu, que é outro docinho, que é a base, o clássico é a base feito de nozes, que é delicioso, mas não é brigadeiro. E o brigadeiro é uma dessas receitas que tá viva, que se transformou, que virou algo totalmente novo e tem um cardápio inteiro só dele. E ter variedade no seu cardápio de brigadeiros é extremamente importante. Mas variedade tem um problema. Como eu faço para estocar essa variedade e ter sempre ela disponível no meu cardápio? Essa é uma questão muito, muito séria. Porque o que acontece? Quando eu tô com aquele que foi feito na segunda, na sexta ele já tá estragando e eu tenho que começar a correr atrás do prejuízo disso. Ou seja, eu tô sempre cozinhando brigadeiro, cozinhando brigadeiro, cozinhando brigadeiro. Nossa, esse esforço me matou, perdi até o ar. Mas eu não vou mentir pra você. Tem um jeito melhor. Sabe qual é o jeito melhor?
aprender a fazer um brigadeiro com maior duração, um brigadeiro que tenha maior validade do que a que você está acostumada. Essa é a dica de hoje. Como eu aumento a vida do meu brigadeiro, tá? Aqui eu tenho os meus ingredientes. Pasta de pistache, que pode ser substituída por pasta de amendoim, por uma pasta de castanha de caju, contanto que seja 100% integral da fruta seca. Não dá para ser pasta saborizante, não dá para usar essência nessa hora, nessa receita, ok? E eu tenho açúcar líquido invertido. O açúcar líquido invertido é um açúcar mais estável, tá? Ele é um açúcar que garante maior estabilidade para o seu preparo. Ou seja, é um açúcar que vai fazer os açúcares não cristalizarem de novo. Olha que legal. Esse açúcar líquido invertido é uma coisa que você compra pela internet, entrega na sua casa e é baratinho. Você usa muito pouco na receita, mas o impacto na qualidade de vida do seu produto e sua é enorme. Você tem mais tempo de validade para o seu produto. Mas mais tempo quanto? Vamos dizer assim, esse brigadeiro que você mantém refrigerado por uma semana, com o açúcar líquido invertido, combinado com a glucose, de 7 dias, você vai partir para 15 a 20. Opa, você tá falando sério? Tô. Mas para 15 a 20 você tem que armazenar corretamente. Você tem que cobrir com filme plástico em contato, eu vou demonstrar daqui a pouco, fechar hermeticamente, enrolar com filme plástico. Congelado, esse brigadeiro aguenta 45 dias. É muito tempo, tá? Então o que você consegue ter? Estoque. E sabe o que é estoque? Paz, qualidade de vida. Bem, isso em casa, tá? Imagina só que eu tô te dando essa fórmula para você fazer esse doce em casa com longa durabilidade. Gente, se isso não é tecnologia, podia ser magia, viu? Ó, glucose de milho. Glucose de milho é um açúcar que vem do milho, tá? Ele vem do amido e ele é um açúcar que segura mais a umidade lá dentro. Então olha só, eu quero o meu brigadeiro macio, liso e brilhante. Se eu coloco um ingrediente, o açúcar líquido invertido, que me garante que não vai cristalizar, ele vai ficar liso por mais tempo. E se eu tenho um outro ingrediente que segura a água por mais tempo, ele vai ficar macio por mais tempo. Então, o açúcar líquido invertido e a glucose trazem essas características com mais vida e maior qualidade para o seu produto. Vamos para a receita. Nenhuma novidade. Coloca tudo na panela, mistura e cozinha. A novidade é, o ponto eu vejo no termômetro. Eu não fico mais refém dessa panela, olhando o ponto, raspando aqui a minha espátula embaixo, vendo se está vendo fundo, se... nada disso. Vira a panela, derruba em você, respinga alguma coisa no seu rosto. Né? Quem nunca estava mexendo o brigadeiro, respingou no braço, vira a panela, respinga no seu rosto sem querer. Para, usa o termômetro, tá? É muito melhor. Você vem aqui, vê a temperatura e acabou. Não tem o termômetro de infravermelho? Pode usar o termômetro de pininho, não tem problema. A temperatura que eu vou cozinhar ele, até 85, 90 graus no máximo, para ficar no ponto de bico. E se eu quiser no ponto mais cremosinho para fazer uma taça, por exemplo, até 80 graus. E se eu quiser enrolar, para enrolar, essa é a grande pergunta sempre, nesse termômetro, 94 graus no máximo, e no termômetro de pino, 96, 97, tá? Tem uma variação. Então, vamos fazer essa receita aqui. Todos os ingredientes da panela fora do fogo por enquanto, tá? Nunca se mistura os ingredientes de brigadeiro com o fogo aceso. Ó, só para você ter certeza de que eu não tô com o fogo aceso. Vou colocar aqui. Essa daqui é a glucose, ela é mais consistente, ó. Ela cai num bloco, se você perceber, e é ela que vai manter o seu brigadeiro úmido e que vai conferir para ele maciez por mais tempo. E aqui, ó, o açúcar líquido invertido, que cai como se fosse um mel. Se você não encontrar o açúcar líquido invertido na sua região, mel de boa qualidade, por exemplo, é um bom substituto, tá? Ele também é um açúcar líquido invertido, é menos estável e confere sabor. Esse daqui não tem sabor nenhum. Creme de leite UHT. Lembra sempre de você usar o pão duro o tempo todo,
para tirar os ingredientes, para não ter nenhum desperdício, para você conseguir usar tudo e o que? Aproveitar ao máximo. Não ter desperdício é essencial para qualquer pessoa que está fazendo comida hoje em dia, tá? E a pasta de pistache. Agora sim eu levo ao fogo. Aqui não tem muito segredo. Você pode misturar ou com a espátula ou com o fouet. Eu, particularmente, prefiro mexer com o fouet porque o vapor sai mais rápido e o brigadeiro fica pronto, por incrível que pareça, mais rápido e fica mais liso ainda, tá? Então é uma excelente forma de você ter um brigadeiro delicioso e macio só de usar o fouet. Panela. Sempre. Uma panela de fundo grosso é melhor, tá? Não vou mentir. Aqui, ó, é a situação ideal para fazer brigadeiro. Não tem fogo nas laterais. Esse cooktop tem uma distribuição de calor homogênea. A minha panela é de fundo grosso de inox. Porque quando eu passar o fouet de inox, ele não vai raspar o fundo da minha panela. No alumínio, a tendência é de que vá saindo um pouquinho de alumínio e contamine o gosto, tá, do seu brigadeiro. Então, na panela de alumínio ou de Tefal, não usa o fouet. Fouet só na de inox, tá bom? Pronto. Ó, 84, 85 graus, era a temperatura que eu precisava. Agora vou transferir ele do fogo para outro recipiente. Algo que pode acontecer, que acontece com todo mundo, é o seguinte. Você olha essa espátula e pensa, acabei de usar ela para raspar esses ingredientes, vou usar ela aqui nesse brigadeiro. Engano seu, aqui tá cru. Se você usar essa espátula com ingrediente cru aqui nessa panela, isso se chama contaminação cruzada. Isso pode diminuir muito a sua validade. Então, na hora de transferir elementos cozidos, ou limpa já aquela, ou usa uma nova. Mas evita sempre a contaminação cruzada. E raspa tudinho, sem desperdício. A menos que você seja daquela que gosta de raspar a panelinha de brigadeiro. Aí deixa um pouquinho aqui no fundo e vai buscar sua colher. Pronto. Ó, tirou o brigadeiro da panela? Eu sei que tem essa vontade de ficar, ó, mexendo no brigadeiro pra lá e pra cá. Mas conforme a temperatura tá caindo, se você mexer o brigadeiro, o que vai acontecer? Começa a cristalizar. É o mesmo processo da bala de coco, tá? Então não faz isso. Tirou da panela, para de mexer. Pronto, alguns ingredientes simples, uns passos mais simples ainda, e isso vai conferir validade para o seu produto. Agora, ó, eu sempre espalho numa superfície plana, pode ser um Tupperware, pode ser uma GN, pode ser o que for. GN é essa assadeira aqui de metal, tá? Que você tá vendo. E cubro com filme plástico, ainda quente. Você não tem que esperar esfriar, tá? Tem que estar quente. E você cobre com filme plástico como? Em contato com a superfície. Você empurra, ó, o plástico para baixo e faz isso criar uma película. Para quê? Para evitar a película que criaria se ele ficasse descoberto. E não é só isso, né? Quantas vezes você já não fez brigadeiro em casa, colocou no freezer e aí contaminou com alguma coisa, sabe? Foi pegar outra coisa, cai gelo em cima, fica cheio de aguinha, ou deixa ele aberto na geladeira, ele pega cheiro, porque gordura absorve o cheiro da geladeira. Então isso daqui, ó, esse passo simples já evita todos esses problemas. Só uma pequena etapa, tantos problemas evitados. Para resfriar, levo para a geladeira ele agora, se eu quiser, e depois para congelar, eu teria que envolver, ó, ele inteirinho em filme plástico. Por que eu não posso fazer isso agora? Porque ainda está quente. Se eu fechar esse recipiente quente, forma vapor. Eu não quero vapor. Então eu tenho que esfriar por completo, resfriar na geladeira para depois fechar ele, tá? Isso caso queira congelar. Se for para consumir daqui a pouquinho, só enrolar ele, leva para a geladeira, chegar na temperatura, tá bonitinho, ok?
Ó, eu já tenho, obviamente, tá aqui um brigadeiro de pistache pronto. Vou te ensinar agora uma última etapa, que é como você padroniza o seu peso para que você não tenha desperdício, para que o seu cliente sempre compre o mesmo produto, você saiba o quanto você está gastando nele. E é lindo, né, também, quando você tem uma mesa padronizada, você vê aquele tapete de brigadeiros todos do mesmo tamanho, aquilo forma quase um mosaico de tão bonito que é. Mas se eles estiverem todos de um tamanho diferente, isso já dificulta um pouco. E tem alguns padrões que nós seguimos hoje em dia aqui na confeitaria. Por exemplo, brigadeiro de festa, ele costuma ter pelo menos uns 15 gramas. De 12 a 15 gramas é o brigadeirinho de festa. O brigadeiro da loja, que é aquele brigadeiro mais caro, que você compra, ele é maiorzinho, ele vai ter aproximadamente 20 a 25 gramas. Os 25 gramas são o seu resultado final, ou seja, depois que passar no granulado. Então fica ali entre 20, 22, 23 gramas no máximo dele enrolado e depois passa no granulado, tá? Como é que você vai trabalhar para ter esse peso? Eu gosto de fazer o seguinte, pôr um pratinho em cima da balança e eu cubro ele com filme plástico. Para quê? Para o brigadeiro não grudar, não aderir à superfície da minha porcelana. Ligo, tá? Aqui já... Ah, é verdade, né? Ó, tenho que ligar. Quando eu coloco o pratinho em cima, dá um peso. Eu tenho que vir aqui, ó, e apertar tara. A tara é quando você tem certeza de que zerou a sua balança, mesmo com o peso do seu prato. Se você não fizer isso, pode ter uma oscilação enorme de peso entre cada brigadeiro. Então saber usar a balança faz parte da receita, tá? Outra coisa, muitas pessoas falam, unte a sua mão, né? Passa água na sua mão, passa manteiga na sua mão para enrolar o brigadeiro. Eu não gosto disso. Por quê? Porque a manteiga tem água, água é água, e todos esses elementos aqui da manteiga, as proteínas, tudo isso ajuda a cristalização do seu brigadeiro. Então se você envolver ele em água, você começa a desorganizar o açúcar, tá? Vou te explicar melhor. Eu não coloquei glucose e açúcar líquido invertido para estabilizar toda a receita. A questão é, a glucose e o açúcar líquido invertido estão organizando a água que está dentro daquela receita. Se eu vou e coloco uma água que está solta por fora, o que acontece? Começa a desorganizar. E o que vai fazer? Cristalização mais rápido, casquinha, vai ficando duro até o centro com o tempo, não é agradável. O ideal é você usar algum óleo, mas assim, um óleo vegetal com grande concentração de óleo mesmo na mão. Por exemplo, óleo de canola, óleo de milho, óleo de girassol. Eu vou usar algo que a gente já tem na cozinha normalmente, desmoldante, aquele mesmo para bolo. Ele não tem glúten, ele não tem nada disso, ele é só uma gordura vegetal excelente para untar a mão e sem água nenhuma. O que isso faz? Aumenta mais ainda a validade do seu brigadeiro enrolado. Antigamente a gente tinha uma brincadeira lá em casa, né? Perguntavam assim, qual é a validade do brigadeiro? E eu falava, ó, enrolado 3 dias. Em casa, até fazer bichinho verde. E aí qual o problema? Não é mais para funcionar assim. E com essa técnica de glucose e açúcar líquido invertido, enrolando com óleo na sua mão, passando no granulado, indo para a casinha, você consegue até 5 dias ele enrolado. Mas Lucas, não parece, não me soa tanta coisa assim. Gente, eu tô falando para você que você acabou de ter um ganho de aproximadamente 66% a mais de validade. É mais de 50% do tempo. É muito tempo para você poder vender mais esse produto, para você deixar ele antecipado na sua geladeira. Eu tô te dando 2 dias a mais de sossego e de paz na hora do trabalho. Desculpa, isso é para mim paz. E isso não tem preço. Bem, vamos lá. Tiro o filme plástico. Já vou deixar o granulado aqui do lado. E passar desmoldante. Não vou pegar, mas tudo bem. Nossa, meu Deus do céu. Tá cremosinho esse brigadeiro. Que maravilha.
Tá com 26 gramas, eu tiro o excesso. 20 gramas certinho, 21 gramas, tô dentro do que eu preciso. Não fica tirando a cada um. Vai somando, ó. 20, 40 e pronto. Aí você já vai chegando nos números. Me fiz uma caquinha aqui e na minha mão. Já volto. Enrolo ele. Eu gosto de começar com a mão mais aberta, ó. E eu vou fechando um pouquinho até o ponto. Perceba que precisa de um pouquinho mais de desmoldante. Passa um pouquinho de desmoldante. Ó, mãozinha mais aberta. Vai fazendo o formatinho redondo. Joga no granulado. Agora, aqui, não é legal deixar o seu granulado engordurado, tá? Então esse daqui é o momento que você tem que montar uma linha de produção. O que você faz? Chama alguém junto para ajudar, porque vai facilitar muito a sua vida ter essa linha de produção. Nesta etapa, 4 mãos é literalmente economia. Você tem economia de tempo, noites de sono melhor, porque não vai ficar a noite inteira, a madrugada inteira enrolando. E aí você cria a linha de produção como? Uma pessoa vai pesar eles e enrolar para jogar no seu granulado. Sua mão tá suja de óleo ou de gordura. Daqui, no granulado, para enrolar o granulado nele, outra pessoa que já vai colocar o granulado e na casinha. Gente, facilita muito essa ordem de produção e eu não vou mentir para você. Quanto mais facilitar, menos tempo você gasta fazendo o brigadeiro, mais lucro você tem e mais tempo para si mesma. Pronto, ó. Passando aqui no brigadeiro, mãozinhas o quê? Limpas. E vou deixar ele redondinho. Vou colocar também uma capinha, ó. Eu adoro colocar esses bercinhos de plástico junto do brigadeiro. Eu acho que melhora o brilho, tá? Quando você olha o brigadeiro e tem esse plástico em volta, ele chama mais atenção, fica mais brilhante, sabe? Agora, ó, pode terminar de enrolar na mão com o seu granulado. O que dá uma ajeitadinha no seu brigadeiro. E... opa! E brigadeiro enroladinho. Pronto. E é isso, né? Agora o que você tem que fazer? Você tem que pegar esses brigadeiros e armazenar no momento que você terminou, tá? Ou seja, ele não fica aqui em cima também agora, descansando, esperando o seu tempo, e você se enrolando na cozinha e vai tomar um banho, não. O brigadeiro enrolou, armazena. Pra quê? Pra ter durabilidade, principalmente se você estiver fazendo ele com antecedência. Então qual é o segredo? Terminou de enrolar o brigadeiro, já coloca numa caixa, já coloca dentro de um Tupperware, já leva para um recipiente que você possa fechar e, se você quiser, você pode levar na geladeira. Se for para levar na geladeira, lembra que ela é frost free, ela resseca. E quando resseca, começa a cristalização em volta. Como é que você faz para evitar esse ressecamento? Envolve o recipiente em filme plástico por todos os lados, para conseguir conter isso o máximo possível. É óbvio, na geladeira a validade é sempre maior, principalmente nas regiões quentes aqui no Brasil, tá? Pronto, agora aquele momento que você tem que saber se a expectativa que você cria com o seu brigadeiro é realidade. Então olha só, eu gosto muito do brigadeiro de pistache com chocolate ao leite, tá? Mais do que o pistache moído por fora. Eu acho que fica um pouquinho redundante demais, coisa demais para ser o brigadeiro de pistache. E eu prometi que ele tinha que ser macio, liso e delicioso. É uma delícia. Essa pasta de pistache, ela deixa o brigadeiro totalmente liso. E o sabor de pistache invade a sua boca. Assim, e quando você vê a cor, e você entende que essa cor está em exatidão cumprindo a cor do pistache e o sabor do pistache, é um sabor muito honesto. É um brigadeiro que se revela bem aqui no paladar e derrete na boca.
O brigadeiro fica cremoso, macio, tem uma resistência, mas o granulado em volta, trazendo a crocância e o sabor do chocolate. Nossa, que delícia. Eu vou dar mais uma mordida até. Tô com vontade. Pronto, falei. É isso. Quero comer brigadeiro. Porque eu gosto de brigadeiro. É verdade mesmo. Eu sou fãzaço. Ai, chega, eu vou comer tudo. Pronto. Brigadeiro feito e promessa cumprida. Eu ensinei pra você um brigadeiro delicioso, a técnica de usar pasta saborizante de amêndoas, ou de pistache, ou de castanha de caju, ou de amendoim, que você pode substituir aqui, e fazer ele ficar o quê? Com longa durabilidade. Só de usar 2 açúcares diferentes. Percebe que as receitas estão vivas, tudo evoluiu. Antigamente o brigadeiro era aquele brigadeiro puxa, brilhante, excessivamente doce, feito com achocolatado. Agora ele é macio, liso, brilhante. Transformou. Então por que também não transformar a validade e a facilidade de produzir ele com um ingrediente que você pode encontrar facilmente em mercados de confeitaria ou pela internet? Minha dica: começa agora a pedir para o pessoal do seu mercado de confeitaria para comprar também o açúcar líquido invertido e facilitar a vida de todo mundo aí na sua região. E aí, gostou? Assim tudo fica mais simples, não é? No final desse vídeo, eu te falo como você pode conseguir o e-book gratuito com a receita passo a passo do que você acabou de ver aqui. Agora, se você está achando difícil comprar algum desses ingredientes do tipo eu não sei onde vende isso, ou aqui na minha cidade eu nunca vi, tudo bem, entenda que pensar isso é o nosso automático. É igual quando você vai, por exemplo, numa manicure, olha pro esmalte e fala, nossa, que cor linda, que cor é essa? E ela te fala, é o preto da meia-noite. E você completa assim, eu nunca vi essa cor antes, onde é que eu compro? Que marca que é? E a pessoa te dá tudo isso, você vai lá, entra na primeira farmácia, procura por preto meia-noite e você encontra o bendito esmalte. Ele sempre esteve lá. Você é que nunca procurou por ele. Já ouviu falar? Quem procura acha? Pois é. Com esses ingredientes aqui vai ser a mesma coisa. Você vai ter uma loja de confeitaria, vai lá, pergunta e vai encontrar. E entenda, usar esses ingredientes que você encontra em qualquer supermercado, todas as confeiteiras da sua cidade já estão fazendo. Aqui, a gente está levando o seu doce para um novo nível de sofisticação sem aumentar o seu custo. Agora, para você que está querendo alavancar sua carreira como confeiteira e começar a ganhar dinheiro de verdade através dos seus doces, existe algo que a gente vai precisar conversar agora. O método de 3 passos. Eu pagaria por esse doce. Vai um passo além do que nós estamos acostumados e vemos por aí. A maioria está interessada apenas em aprender somente a receita. Eu diria que assim, 70% dos confeiteiros querem só isso. Claro, isso é baseado no que eu vejo nas minhas viagens e aulas que eu dou pelo Brasil. Outra parte, além da receita, pensa também no cliente. Eu diria que 29% dos confeiteiros, mas aquele 1% que alavanca a carreira, além de pensar nessas 2 partes, a receita e o cliente, pensa no negócio como um todo. Imagina o seguinte, uma pirâmide, tá? Na base, maior zona, aqui embaixo, tem 70% dessas pessoas que só ensinam e aprendem receitas. Um pouquinho pra cima, tá? Vem essa segunda camada de 29% que tem até algum sucesso. No entanto, assim, se mata de trabalhar, quase não vê dinheiro sobrando no fim do mês. E ali, bem no topinho, estão esses 1% que conseguem enxergar o negócio além do cliente e do preço. E sabe o que diferencia esses 3 tipos de confeiteiros? Receitas inovadoras e sofisticadas. Não, tô falando, é sério. Tão simples quanto receitas inovadoras e sofisticadas. Deixa eu te explicar melhor. Receitas inovadoras e sofisticadas que são acessíveis para o público em geral, mas que são inovadoras no sentido de terem maior duração, maior validade, né? Para poder vender. Porque tempo de vitrine é tempo livre. E esse tempo livre que você não precisa se matar de trabalhar. Sofisticada no sentido de ter personalidade, não se apoiar em nomes de marcas grandes e famosas como Ninho e Nutella. O que o confeiteiro que vende Ninho e Nutella não percebe é que quando ele está fazendo isso, ele fortalece o nome da marca e não o trabalho dele. Qualquer um que usa Ninho e Nutella pode replicar o que ele está fazendo. Ele perde o diferencial. E o próximo passo depois disso é começar o quê? Brigar por preço. Quem faz o doce mais barato? E as únicas pessoas que saem ganhando nessa briga sangrenta de preço são as marcas.
e já são famosas, né? E só vendem cada vez mais, sobem e abaixam os preços conforme querem, porque afinal, tem um monte de confeiteiro fazendo propaganda de graça para eles. Mas se você já faz doces e vende eles como sendo doces de ninho Nutella, tá tudo bem, eu te entendo, a culpa não é sua. E outra, esse produto vende, ele paga a conta, não tem nada de errado. Nunca teve ninguém para te falar isso antes e as marcas não estão nem um pouco interessadas que você perceba isso, que é um mercado canibal, um come-come pelo preço mais baixo. Voltando para aquela pirâmide, tá? O método de 3 passos, eu pagaria por esse doce, consiste em transformar esses 3 pilares em algo bom para o cliente e para o confeiteiro. No pilar 1, que é a receita, fica bom para o cliente porque ela é muito gostosa. E bom para o confeiteiro, porque ela é prática, inovadora, dura mais tempo e permite o confeiteiro cuidar do negócio e da própria vida sem precisar se matar. No pilar 2, que é a aparência, é bom para o cliente porque o doce é autoexplicativo. Mostra desde a aparência o que de fato é e entrega o que promete. Não decepciona, pelo contrário, ele supera as expectativas. E é bom para o confeiteiro, porque ele não precisa ficar tímido na hora de vender ou entregar o doce. Ele se vende sozinho. Conheço confeiteiras que amam fazer doces, mas elas pedem pro marido entregar porque tem vergonha do cliente. Você acredita nisso? Pois é, nesse pilar a gente elimina esse terror das confeiteiras. Eu diria até que elas passam a ter orgulho de mostrar os próprios doces. E no terceiro e último pilar vem o valor. Bom pro cliente, porque eu não precisei ir pra França para ter acesso a algo incrível e nem pagar uma fortuna por um doce delicioso. E bom pro confeiteiro, porque eu não precisei ir pra França aprender as receitas que vão encantar o cliente. Consegue fazer algo acessível, especialmente se ela tem acesso a um conteúdo que de fato vale a pena. Agora, porque você nunca ouviu falar disso por aí, ou porque não está aplicando isso? Simples. Além daquilo que nós falamos das grandes marcas, os publicadores de conteúdo, de receitas, de vídeos, também estão focados no que a base da pirâmide quer. As receitas, os views, as curtidas, a audiência, sem o foco comercial ou o foco em uma alavancagem na sua carreira como confeiteira. Porque na maioria das vezes, eles não vivem de confeitaria e nem pensam nisso tudo que nós estamos falando. Vivem mesmo do view, da audiência, e não tem nada de errado com isso, entendeu? Mas é que aqui eu tô falando, sabe do que, ó? Dinheiro no bolso, de boleto pago no final do mês, sabe? Tudo isso feito através dos doces que você produz. E se você tá começando, ótimo, ótimo, porque você já vai começar do jeito certo. E se você já tá na confeitaria e a sua realidade é que você se mata de trabalhar e no final do mês o dinheiro mal dá pra zerar as contas, te entendo. Eu queria só que você soubesse, a culpa não é sua, tá? Como a gente conversou no vídeo 1, a verdade é, provavelmente você nunca seguiu um método como esse. Ou mesmo receitas, né, que te permitissem fazer doces únicos, que se vendem sozinhos, que fizessem sobrar tempo para você cuidar de outras partes do seu negócio, como fazer ele crescer, cuidar de rede social, tirar foto, ou até mesmo ter tempo para cuidar de você. Por exemplo, você faz um doce que tem uma duração de 15 a 20 dias, ou até 40 dias se congelado. Você não vai precisar ficar preocupado em ficar fazendo o mesmo doce dia sim, dia não, ou toda semana, ou toda vez que aparecer uma encomenda. Fico até sem ar. Imagina que sonho estocar o brigadeiro por 40 dias, sem precisar ficar indo pro fogão fazer mais uma receita toda vez que surge uma encomenda. Porque se você faz isso hoje, de ficar indo e voltando pro fogão, toda vez que pega um pedido, eu posso te garantir que todo o seu negócio está girando em torno do doce e não de você. E quando o seu negócio começa a girar em torno de você e do seu nome, e nesse momento os seus doces têm que estar garantidos tanto em sabor quanto em aparência e em valor, você começa a ter tempo para respirar e olhar para quais partes precisam mais da sua atenção. E aí, você consegue cuidar melhor das partes que estão mais precisando. Como se fosse um filho. Por exemplo, imagina que você está tão ocupada, tão cansada, que toda hora que o seu filho chora, você acha que ele está com fome. Então toda hora que ele chora, você prepara uma mamadeira ou uma papinha para ele. Será que isso vai funcionar no longo prazo? É claro que não. Ele pode estar chorando porque está doente, com febre, porque ele precisa ir no banheiro, porque está com calor, são muitos motivos. Na confeitaria é a mesma coisa. Quando você olha para o seu negócio e acha que o que você está precisando é vender mais, é como se você estivesse olhando para o seu filho que chora e achando que ele só precisa de mais comida. E é nessa situação que a maioria dos confeiteiros se encontra. E é por isso que eles ficam brigando por preço e se matando de trabalhar para ganhar cada vez menos.
Mas você já percebeu que confeiteiros que estão fazendo sucesso não estão brigando por preço? Eles já entenderam isso. O primeiro passo que você precisa dar é ter receitas inovadoras que vendem por si só. Receitas que são tão boas que vão te permitir olhar para o seu negócio com um outro olhar para ver o que ele realmente precisa. Porque essas receitas devem fazer a base, a estrutura do seu negócio ser robusta. Daí, enquanto elas garantem a aparência e a experiência do seu cliente, que vai fazê-los voltar continuamente, você ganha tempo para cuidar de outras coisas. Faz sentido? Digo mais. Talvez você olhe para essa receita de hoje e pense, mas eu consigo fazer brigadeiro com outros ingredientes, não preciso usar o açúcar líquido invertido. Olha, você tem razão. Inclusive no e-book que eu vou disponibilizar para você tem outras opções de brigadeiro também. Mas aqui eu tô te convidando para ir além, jogar no nível mais profissional que você já trabalhou e experimentar uma sensação que você talvez nunca tenha experimentado como confeiteira. Acredite ou não, de alguma forma nós passamos isso pro nosso doce. E se você está começando, é como eu disse, a melhor oportunidade para você começar do jeito certo. Conto com você? Além dessas dicas que eu compartilhei com você, existem outras coisas, como a diferença de uma ganache mais pastosa e da outra que é mais brilhante, lisa e cremosa, a minha maior revolução quanto à receita de ganache, como deixá-la com corpo, estrutura, brilho e estabilidade, qual ingrediente usar para fazer um recheio de morango, que pode ser usado desde bolos até tortas e bolos no pote, sem ficar com medo de ele comprometer a estrutura da sua receita e sem precisar ficar cozinhando ele por horas, e que dura na sua receita por até 7 dias. E não aqueles 2 dias que o morango fresco dura dentro de um bolo. Essas são questões super importantes e eu vou mostrá-las no próximo vídeo. Além da receita de um delicioso bolo na taça que nós vamos fazer, eu também vou te dar algo extremamente valioso, que apenas as minhas alunas de aulas particulares recebem, hein? Toda a receita passo a passo, com todo o modo de preparo em um e-book gratuito. Eu sei que só com isso e com os outros conteúdos que você está vendo aqui no workshop online já vai subir muito o seu nível como confeiteira. Então, eu espero que você aproveite esse super presente e essa receita deliciosa do vídeo 3. Agora, muita gente tem me perguntado por que eu resolvi compartilhar toda essa informação assim, publicamente. A princípio pode parecer estranho mesmo, tá? Algumas pessoas vieram me falar que nem em aula particular, onde elas pagaram para participar, elas receberam conteúdo com tanto valor. Outras duvidaram que isso sequer fosse verdade. E a resposta tem a ver com aquilo que nós conversamos no vídeo 1. Lembra quando eu disse que o meu propósito como confeiteira era trabalhar por algo maior do que eu? Era servir bem para servir sempre. Pois é, tornar isso disponível faz parte desse propósito. Meus clientes, ou você, como minha aluna, são mais importantes do que guardar toda essa informação só para mim. Além disso, eu também acredito no pensamento da abundância. Já parou para pensar que tudo no universo funciona em abundância? Quantas estrelas existem? Quantas espécies de árvores existem? Quantos animais existem? Não sei se você acredita em uma força superior, mas você concorda comigo que quem criou o universo e tudo que existe nele certamente não foi mesquinho. Ele não estava preocupado em economizar. Tem uma árvore de jabuticaba aqui na minha casa. E na estação de dar fruta, ela não dá conta de quantas pessoas tem na casa para dar o número exato de jabuticabas. Ela dá o fruto em abundância. E eu percebi que as coisas acontecem para quem está nesse fluxo de abundância. Inteligente é quem entende isso e se coloca nele. Outra coisa é, você sabe ou deve imaginar que hoje eu sou extremamente ocupado e não consigo nem de perto dar atenção ou atender tudo que me é demandado. Então eu preciso ter pessoas que eu confio para indicar aos clientes que me procuram. Eu tenho um sonho de formar uma boa quantidade de confeiteiros que vão estar na linha de frente da confeitaria no Brasil. E só dessa forma eu conseguiria fazer doces com qualidade de verdade chegarem a cada vez mais consumidores no Brasil e talvez até ter confiança de indicar essas pessoas. E eu acredito que não há ninguém melhor para indicar do que uma pessoa que eu mesmo treinei. Sinceramente, eu demorei muito tempo batendo a cabeça para encontrar todas essas respostas, soluções e técnicas, para descobrir o que realmente funciona quando o assunto são doces incríveis. E do fundo do meu coração, eu acho que o mundo seria um lugar melhor se mais pessoas soubessem o que eu sei. Imagine, mais confeiteiras, doceiras, mães de família trabalhando com o que amam, começando a ganhar dinheiro de verdade através do seu próprio trabalho, começarem a ser financeiramente independentes. Isso! O mundo seria um lugar muito melhor. Juro, eu acredito nisso no fundo do meu coração. E é por isso que eu faço o que eu faço e dedico tanto tempo, energia e esforço ensinando outras pessoas. Inúmeras pessoas já vieram me agradecer porque estavam querendo desistir de trabalhar com doces e confeitaria.
Pessoas que após aprenderem o que eu sei, remodelaram o negócio delas e não precisaram fechar o ateliê que elas tinham. Às vezes eu sinto que seria injusto guardar tudo isso pra mim, sabe? E eu também acredito que generosidade é uma coisa que volta. E nessa série de vídeos eu tô dando uma introdução de como isso pode te ajudar também. Para aquelas que querem se tornar verdadeiras especialistas na arte de fazer doces deliciosos e inovadores, eu criei um programa mais intenso e detalhado que vai mostrar passo a passo como atingir os resultados que você deseja a partir da cozinha da sua casa. Eu vou dar mais detalhes desse programa mais pra frente. Como eu disse, no próximo vídeo, além de responder algumas dúvidas frequentes que eu recebi, tanto aqui na página quanto em uma pesquisa que eu fiz com pessoas interessadas em levar o negócio e os doces delas para o próximo nível, nós também vamos fazer um delicioso bolo na taça. E para montar esse bolo na taça, no vídeo 3, você também vai aprender um delicioso bolo de liquidificador, feito com cacau puro, rico em sabor, leve, delicioso, daquelas receitas mais antigas do que eu, diretamente do túnel do tempo, lá do fundo do baú, um livro de 1959 da grande Dolores Botafogo e, claro, com toda a inovação do século XXI. Afinal de contas, as receitas estão vivas, não é verdade? Junto com isso, uma deliciosa e cremosa ganache de chocolate branco com baunilha que derrete na boca. Fica cremosa mesmo tendo fresquinha na geladeira. E para fechar com chave de ouro, além do brigadeiro que tem uma duração mais longa, uma geleia de morango firme que não solta água nos seus preparos, ou seja, não vai manchar sua ganache, não vai desfazer o seu bolo, mas com toda a potência e sabor dos morangos frescos. E que dura até 7 dias no seu doce. Para você estar preparada para o próximo vídeo, tudo o que você precisa está listado junto com a apostila da receita do brigadeiro. Para fazer o download do e-book gratuitamente, basta você colocar seu nome e o seu melhor e-mail, aquele que você checa sempre, no formulário que está aparecendo aqui embaixo desse vídeo. Você vai receber o e-book no e-mail quando você cadastrar. Então, verifica se você colocou o seu e-mail corretamente e não deixe de checar a sua caixa de spam. O e-book vai ficar disponível para download apenas enquanto o workshop estiver online. Atenção! Depois que os vídeos saírem do ar, não será mais possível conseguir o e-book. Agora, rola a página aqui para baixo, deixa seu comentário e marca o nome de alguém que você acredita que vai gostar desse conteúdo, que vai fazer a diferença na vida dela. Para transformar a vida de ainda mais pessoas, eu conto com a sua ajuda. Até o próximo vídeo.